meu irmão, você já pensou que por vezes Deus age no silêncio da madrugada, enquanto o mundo dorme, mas o céu se move? Que há momentos em que a justiça divina se manifesta não para causar medo, mas para proteger os que estão debaixo do sangue do Cordeiro? No Egito, numa noite que jamais seria esquecida, a justiça de Deus veio como um vento que passa, e ninguém o vê. Mas sua ação foi precisa, santa, inegável. Hoje nós vamos refletir com calma e com reverência sobre o anjo da morte, aquele que atravessou as casas naquela noite da primeira Páscoa. Será que ele é só uma figura de temor? Ou será que carrega em si uma missão muito maior do que nossos olhos humanos conseguem compreender? Neste vídeo, quero te convidar a ir além do que se escuta por aí. Vamos caminhar juntos pelas Escrituras, mas também pelo entendimento espiritual que consola, fortalece e nos ensina. Não estamos aqui para gerar sustos, mas para aquecer a fé. E se você sente que precisa compreender mais sobre o agir de Deus em tempos difíceis, eu te digo, essa mensagem chegou na hora certa. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha com quem precisa de uma palavra de luz. Aqui, a gente busca sabedoria com os pés na palavra e o coração voltado para o céu. Naquela noite escura e silenciosa, o Senhor havia dado uma ordem clara a Moisés. Cada família de Israel deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com o sangue. Esse não era um ato simbólico qualquer, era um selo de aliança, um sinal de obediência, uma cobertura espiritual contra o juízo que se aproximava. E ali, em meio ao cheiro de pão sem fermento e carne assada, os filhos de Israel se reuniram com temor e esperança. Do lado de fora, ninguém podia ver, mas o anjo do Senhor atravessava a terra do Egito, tocando os primogênitos de cada casa que não estivesse coberta pelo sangue. Foi uma noite de separação, de decisão, de revelação. Esse momento é, até hoje, um dos mais misteriosos e solenes de toda a Bíblia. O anjo da morte, ou melhor dizendo, o executor da justiça divina, não agia por crueldade, mas por uma ordem direta do trono eterno. Ele não escolhia por aparência, por classe social ou por tradição. Ele obedecia à marca, somente à marca. E aqui está a grande lição para os nossos dias. Há livramentos que não dependem da nossa força, mas da nossa aliança. Quando estamos debaixo do sangue do Cordeiro, que hoje é Cristo, nenhuma força do mal pode tocar nossa essência. O que protege o lar não é a fechadura da porta, mas a fé no Deus que vela por nós enquanto dormimos. Muitos olham para o episódio do anjo da morte como um ato assustador, quase um conto sombrio da fé. Mas quando olhamos com os olhos do Espírito, entendemos que aquela ação foi, acima de tudo, um divisor entre opressão e libertação. O Egito havia endurecido o coração, ignorado os sinais, zombado dos milagres, mantido o povo de Deus em cativeiro. O juízo não veio de repente, veio após muitas chances de arrependimento. E quando finalmente chegou, não foi para destruir Israel, mas para abrir o caminho da saída. A dor foi real, sim, mas ela gerou libertação, porque Deus é assim. Até quando julga, ele tem propósitos de amor. Isso se reflete muito nas nossas vidas. Quantas vezes sentimos que passamos por perdas ou mudanças dolorosas, mas que depois percebemos que era Deus nos tirando de um lugar de escravidão emocional, espiritual ou até física. O agir do céu nem sempre vem do jeito que queremos, mas sempre vem do jeito que precisamos. Às vezes, a mão que parece pesar é a mesma que nos está empurrando para a promessa. Quando compreendemos isso, o medo dá lugar à confiança. O mesmo Deus que enviou o anjo da morte também enviou a coluna de fogo para guiar, o maná para alimentar e a nuvem para proteger. Ele não nos abandona depois da prova. Ele caminha conosco até o fim.
O sangue nas portas não era só um ritual, era uma declaração espiritual. Aqui habita alguém que crê no Deus de Israel. Era o sinal que o anjo reconheceria, passando adiante, sem tocar. Hoje, esse sangue continua sendo a diferença entre o medo e a segurança. Só que agora é o sangue do Cordeiro Eterno, Jesus Cristo, que cobre não as portas de madeira, mas os corações humildes e rendidos. Em um mundo cheio de incertezas, doenças, tragédias e notícias tristes, muitos perguntam: como posso estar em paz? A resposta continua a mesma: esteja debaixo do sangue. Isso é mais do que religião, é aliança, é entrega, é fé viva. Talvez você já tenha visto o mal passar bem perto da sua casa, da sua família, da sua saúde. Talvez você tenha sentido o vento gelado da aflição tocar suas emoções. Mas se você tem buscado a Deus, clamado, obedecido, ainda que de forma simples e singela, pode ter certeza, o Senhor tem visto a marca. Ele reconhece a fé, mesmo quando ela é pequena. Ele honra quem se abriga debaixo das suas promessas. Lembre-se, naquela noite, quem estava dentro da casa marcada não ouviu a morte, mas ouviu a esperança. Porque Deus guarda aqueles que confiam nele com uma fidelidade que não falha. Hoje, não estamos mais no Egito literal, mas muitos ainda vivem escravizados por sentimentos, lembranças e situações que oprimem. E o mesmo Deus que livrou o povo naquela noite continua libertando hoje. O anjo da morte não era apenas uma sombra do passado, era também um sinal profético de que o mal jamais prevalecerá sobre o povo que anda com Deus. Mas assim como no Egito, é necessário estarmos dentro da casa da obediência, da oração, da vigilância. Não basta conhecer a história, é preciso viver a fé com o coração no altar, porque a presença de Deus ainda distingue aqueles que são dele. Quantas vezes sentimos que a aflição ronda nossa casa, que o inimigo tenta tocar aquilo que amamos, que as noites ficam longas e pesadas? Nesses momentos, precisamos lembrar daquela Páscoa. Deus não abandonou os seus filhos. Ele os protegeu, os marcou, os separou. Ele ainda faz isso. E mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o anjo da justiça jamais age fora da vontade do Pai. O nosso papel é permanecer no esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91, sabendo que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É isso que nos mantém firmes, saber que estamos guardados, mesmo quando o mundo está em desordem. Naquela noite, algo espiritual foi estabelecido para sempre. Deus mostrou que o juízo não é ausência de amor, mas expressão da santidade. Que o livramento não é sorte, é promessa, e que o sangue do Cordeiro, uma vez derramado, é suficiente para nos livrar do mal. O anjo da morte cumpriu sua missão, e a partir dali, o povo caminhou rumo à liberdade. Não há dor que Deus permita que não tenha também um propósito de redenção. E mesmo quando não compreendemos o porquê das tempestades, podemos descansar sabendo que o mesmo Deus que julga também salva, cura, consola e conduz. A pergunta final é: como está a porta do teu coração? Está marcada pelo sangue? Está selada? E pela fé? Você pode não ver, mas há anjos ao redor, há propósitos sendo cumpridos, há livramentos acontecendo onde os olhos não alcançam. O céu ainda responde à fé, e o sangue de Jesus ainda faz a diferença entre quem apenas ouve falar de Deus e quem vive sob a sua sombra. Não tenha medo da noite, tenha fé no Deus da manhã, porque Ele já passou por aqui e deixou promessas em sua porta. Quando lemos sobre a morte dos primogênitos do Egito, é impossível não sentir o peso da dor que se espalhou por aquela terra. Choro, lamento, desespero, mas essa dor não veio do acaso. Ela foi o último ato de um Deus que estendeu a paciência ao máximo, que avisou, alertou e esperou.
O faraó endureceu o coração diante de todos os sinais e, mesmo vendo o sofrimento do povo, preferiu o orgulho à obediência. Quando Deus permite que o juízo venha, é porque a injustiça já passou dos limites do suportável. O clamor dos oprimidos chegou ao céu, e o céu respondeu. Mas é importante entender, o mesmo evento que trouxe morte para uns, trouxe vida para outros. O mesmo anjo que passou com juízo nas casas dos egípcios, passou em silêncio nas casas dos hebreus, poupando seus filhos e confirmando a promessa. Isso nos ensina que Deus é justo e sabe pesar os corações. Ele não se deixa enganar por aparências, e mesmo quando a colheita da justiça parece dura, é também um ato de amor para proteger os seus. Às vezes, o livramento de Deus envolve a queda de estruturas que pareciam firmes, mas Ele sabe o que faz. Ele derruba o que oprime para erguer o que é eterno. Durante aquela noite no Egito, o povo de Deus não estava festejando. Eles estavam dentro de casa, reunidos em obediência, comendo apressadamente, prontos para partir. Era um momento de espera reverente, de silêncio cheio de fé. Eles não sabiam exatamente como seria o livramento, mas confiavam no que Deus havia dito. Essa imagem nos ensina algo precioso. Há momentos em que tudo o que precisamos fazer é nos recolher na presença do Altíssimo e confiar. O mover de Deus nem sempre vem com barulho. Às vezes, Ele age na quietude, enquanto apenas espera que estejamos em posição. Muitos de nós passamos por noites parecidas, noites em que parece que algo está prestes a acontecer, mas não sabemos o que. Nesses momentos, não é hora de sair da casa da fé, nem de duvidar. É hora de permanecer em obediência, com os pés firmes, ainda que trêmulos. Quando tudo parece incerto, a certeza está no sangue. Quando o mundo entra em caos, a segurança está na promessa. O segredo não é entender tudo, mas confiar mesmo no escuro, porque às vezes a noite é o lugar onde Deus mostra que Ele nunca dorme. A Bíblia não descreve detalhadamente o anjo da morte, e talvez isso seja proposital, porque mais do que sua aparência, o que importa é sua missão. Ele não veio por vontade própria, mas em obediência à ordem divina. Isso nos mostra que, no reino de Deus, até os anjos mais temidos obedecem a uma autoridade maior. Eles não agem por impulso, eles cumprem um propósito. Esse anjo, em específico, era um instrumento do juízo, mas também da separação entre luz e trevas, entre quem pertencia ao Senhor e quem o rejeitava. Essa figura que muitos temem, na verdade, nos ensina sobre o temor de Deus. Não o medo paralisante, mas o respeito profundo por sua santidade. E mais, nos lembra que o reino espiritual não é um conto de fadas, é real, ativo, em movimento. Quando falamos de anjos, falamos de seres que obedecem com precisão, que não se atrasam nem se enganam. E se até o anjo do juízo segue a ordem do Pai, quanto mais nós devemos seguir sua voz com reverência. Deus não erra naquilo que permite. E mesmo o mais assustador dos eventos pode carregar em si uma semente de esperança. Você já se perguntou por que Deus pediu sangue nas portas e não uma vela, uma oração ou uma estátua? Porque o sangue tem um significado profundo desde o início das Escrituras. Ele representa vida derramada, aliança firmada, sacrifício aceito. No Egito, o sangue do cordeiro era um anúncio espiritual. Aqui já houve morte, aqui já foi pago o preço. Por isso, o anjo passava adiante. E hoje, o mesmo princípio espiritual continua. O sangue de Jesus, derramado na cruz, é o sinal visível da nossa redenção invisível. Ele diz ao mundo espiritual, esta vida pertence a Cristo. Muitas vezes, queremos mostrar para Deus sinais externos, uma boa aparência, palavras bonitas ou boas obras. Mas o que realmente muda tudo é o sangue, é estar coberto, rendido,
reconhecendo que sem ele nada somos. O anjo da morte não olhava quem estava dentro da casa, mas sim se havia o sangue na porta. Isso ensina que não somos salvos por nossa força, mas pela graça. E quando entendemos isso, passamos a viver com mais humildade e gratidão. A salvação não é conquista, é presente, e a marca que o céu reconhece continua sendo o sangue do Cordeiro. A noite em que o anjo passou pelo Egito foi para muitos o fim de uma era, mas para o povo de Deus foi o início de uma nova história. A dor daquela madrugada abriu caminho para o êxodo, para a jornada rumo à Terra Prometida. Isso mostra que, muitas vezes, os maiores livramentos vêm precedidos das maiores pressões. E que quando Deus age, ele fecha ciclos com autoridade. O Egito nunca mais foi o mesmo, e o povo de Deus nunca mais foi escravo. Porque quando o céu decide agir, nem a rigidez de um faraó pode impedir. Essa é uma promessa viva para você hoje. O que parece o fim pode ser o recomeço. O que hoje dói, amanhã será testemunho. A noite que hoje te assusta, amanhã será lembrança de que Deus passou e livrou. O anjo da morte não veio para assustar o povo de Deus, mas para conduzi-los à liberdade. E essa é a essência de toda a ação divina: transformar lágrimas em libertação. Se você está vivendo uma noite difícil, espere em Deus. O dia está chegando. E quando Ele disser, agora é a hora, nem o Egito vai te prender mais. Se essa palavra tocou seu coração, não a deixe passar como mais uma mensagem. Essa noite, no Egito, continua ecoando espiritualmente até hoje. Ainda há livramentos acontecendo, ainda há sangue nos umbrais espirituais, ainda há anjos a serviço do Altíssimo. Mas a diferença está na escolha. Você vai permanecer na casa marcada pela fé ou sair para ver o que o mundo oferece? Se posicione. Viva como quem foi separado por Deus. Compartilhe essa mensagem com quem está enfrentando noites difíceis. E se ainda não está inscrita ou inscrito, clique no botão e ativa o sininho. Aqui a gente fala de fé com profundidade, com respeito e com o coração voltado para Deus. Que o sangue do Cordeiro continue sendo teu abrigo e que os anjos do Senhor estejam à porta do teu lar. Em nome de Jesus. Amém.